Meus irmãos, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Estaremos então, desde já dando início à proposta, que nos foi incumbida nesta manhã. Só um pequeno detalhe aqui: a proposta inicialmente seria a proposta de preparo teológico do obreiro. Mas nós vamos falar de uma maneira um pouquinho mais abrangente do preparo intelectual do obreiro, tá, irmãos? Então não será apenas a questão da teologia propriamente dita, não, mas o preparo intelectual como um todo, tá bom, meus amigos? Eu já estou aqui com o meu cronômetro ali, para a gente poder se policiar. Então os irmãos podem estar assentados, e nós vamos desde já fazer uso aqui da palavra do Senhor, que é a base para o comentário dessa manhã. Então, muito bem, irmãos, eu vou ler algumas breves referências aqui para nós darmos sequência à proposta que nos está confiada. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a confiança do pastor Marcos Lucas, falar para cooperadores no evento regional realmente é uma responsabilidade, diante de Deus e diante de todo o ministério. Haja vista ter tantas pessoas aqui capacitadas, preparadas para desenvolver até de maneira mais feliz essa tarefa. Pois muito bem, meus irmãos, primeira, são apenas 4 referências, bem rapidinho. Ao longo do trabalho nós vamos ir comentando-as com a ajuda de Deus. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se os irmãos tiverem as canetas aí, isso aí vai fazer uma anotaçãozinha aí, tudo, isso aí realmente é importante nós adquirirmos esse hábito. Eclesiastes 10 e 10 diz da seguinte forma: se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a habilidade trará sucesso. Eclesiastes 10 e 10: se estiver embotado ou enferrujado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a habilidade trará sucesso. Uma versão diz: mas a sabedoria trará bom êxito. Outra referência, também muito conhecida dos obreiros, segundo a carta de Paulo a Timóteo. Não é carta aos Timóteos, não, tá, irmãos? Como às vezes a gente já ouviu em algum lugar. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, texto muito conhecido também da maioria dos irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Terceira referência, nós estaremos lendo Eclesiastes, livro do Eclesiastes, ou o livro do pregador, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. E uma última referência, irmãos, para a gente já entrar no comentário propriamente dito, livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3, uma palavra que, desde que eu era novo convertido, sempre me alegrou muito, me impressionou muito, certamente também muito conhecido de todos nós. Capítulo 12, versículo 3 diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Amém, meus irmãos? Então nós vamos tomar como base essas passagens bíblicas, e a proposta, irmãos, que nós temos a falar, conforme foi dito aqui, seria o quê? O preparo intelectual do líder cristão, ou do obreiro, ou do cooperador. E foi providencial que fosse ministrado primeiramente a respeito da necessidade de um preparo espiritual. Jesus, em suas palavras, ele disse aos seus discípulos da seguinte forma, no capítulo 15 do Evangelho segundo São João: porque sem mim nada
podeis fazer. A obra de Deus, ela é, antes de tudo, não realizada por nós, mas ela é realizada por Deus através de nós. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, sem esse preparo espiritual que tão felizmente abordou o obreiro que nos antecedeu, o pastor Fábio, sem essa graça, sem essa unção, sem esse poder dado por Deus, nada podemos fazer, nada adianta. Não há transformação espiritual, não há milagre, não há conversão. Pode haver manifestações psicológicas, emocionais, mas a vida que é dada por Deus, é somente Deus que pode produzir. Então, antes de mais nada, nós temos que atentar para essa tão importante esfera da vida humana, em especial do cristão, que seria a espiritualidade, né? O encher-se da graça de Deus. Todavia, o próprio apóstolo Pedro, ele escreveu em suas palavras que antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Já foi dito anteriormente pelo nosso pastor que o mote, o tema, o lema desses trabalhos que estão sendo realizados aqui que estarão sendo realizados ao longo do ano é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, muito bem. Então, o preparo espiritual, já foi dito, o preparo intelectual do obreiro. Como os irmãos já sabem, nós, seres humanos, nós somos um ser tripodômico, não é? Somos espírito, alma e corpo. O espírito é importante, ele é que nos interliga com Deus. A alma é a sede das nossas emoções, sentimentos e vontades. É aquilo que te faz você ser quem você é a sua individualidade. Ela é impossível se dissociá-la do espírito, não é? Então, e o corpo, que é também o templo do Espírito Santo, que é por meio do qual nós manifestamos ao mundo exterior a realidade interna que é em nós. Então, meus irmãos, nenhuma dessas esferas da nossa existência, nenhuma dessas componentes do nosso ser pode ser negligenciada. Paulo escreveu na primeira epístola aos Tessalonicenses da seguinte maneira: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a alma, que seria o intelecto, as emoções, a vontade, ela deve estar preparada para nós servirmos a Deus de uma maneira melhor. E o que seria o preparo intelectual do obreiro? Eu escrevi um conceito aqui que para a ocasião, acredito que ele seria bem próprio. É o processo de aquisição e desenvolvimento de conhecimento, experiências e habilidades nas diversas áreas do saber humano, para melhor servir a Deus e a causa do seu reino aqui na terra. Repetindo, é o processo de aquisição e desenvolvimento de conhecimento, experiências e habilidades nas diversas áreas do saber humano, para melhor servir a Deus e a causa do seu reino aqui na terra. Jesus, em um de seus discursos, ele disse da seguinte forma: se alguém quiser fazer a vontade de meu Pai, aprenderá sobre a doutrina, para ver se aquilo que eu ensino é de mim mesmo ou se é daquele que me enviou. Aquele que deseja fazer a vontade de meu Pai aprenderá sobre a doutrina e saberá se aquilo que eu ensino provém de mim mesmo ou se é daquele que me enviou. Então, meus irmãos, à medida que nós nos preparamos intelectualmente, nós aprendemos. Já foi dito na primeira palestra aqui, esse versículo foi dito em Eclesiastes 10:10. Se o machado estiver embotado, se o machado estiver sem o fio do corte afiado, é preciso trabalhar mais, é preciso esforçar mais. Às vezes a gente observa que alguns obreiros, alguns trabalhadores, alguns profissionais lutam de uma maneira assombrosa, esforço, não são preguiçosos, mas às vezes nós vemos outras pessoas com tão menos esforço, com tão menos não vamos dizer empenho, mas com tão menos sacrifício, e às vezes consegue-se um êxito muito maior, né?
Então, irmãos, tudo é técnica, tudo é aprendizado. À medida que você vai aprendendo as coisas, à medida que você vai crescendo em conhecimento, a atividade, a lida que você está se envolvendo, ela é executada de uma maneira menos sacrificial. Eu elenquei aqui algumas vantagens do preparo intelectual. Isso aqui, irmãos, é não somente para a obra de Deus, tá bom, irmãos? Mas lá no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, no meio da vizinhança, no convívio como cidadão da terra também, né? A nossa dupla cidadania de cidadãos do céu e cidadãos da terra, com certeza ela é beneficiada em razão do nosso desenvolvimento espiritual. E eu quero louvar a Deus pela iniciativa do ministério e a participação de todos os cooperadores que estão aqui presentes, porque se você está aqui presente, eu quero crer que você não veio porque, olha, se eu não vier, o pastor vai sentir a minha falta, vai me perguntar. Mas não, porque realmente você tem desejo, interesse de aprender, não é? E nós estamos aqui para aprendermos juntos. Primeira vantagem: quem se prepara está mais protegido das seitas heréticas. Isso aqui no nosso contexto cristão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Paulo dando orientações ao jovem obreiro Timóteo, fala: toma cuidado de você mesmo e tem cuidado da doutrina também, assim você se protege e você protege também aqueles que estão ao redor de você. Irmãos, eu já vi muita gente boa, muita gente promissora, gente avivada, gente que se perdeu por uma seita herética. Eram pessoas que tinham o fogo no coração, conforme já foi dito aqui, mas não tinha luz na mente, né? E aí o que acontece? Ele era do manto do fogo, do redeté, eu sou também, eu gosto, mas houve um momento em que um falso profeta, um falso mestre lançou uma isca para ele, e ele se envolveu com aquilo porque ele não tinha um embasamento espiritual sólido e acabou se perdendo. Hoje ele está aí, trabalhando para Satanás, trabalhando contra o reino de Deus, porque ele deixou de priorizar essa área tão importante que era a área do saber, do conhecimento. Então, uma forma de você se vacinar contra as seitas heréticas e proteger quem está à sua volta. Quem se prepara, segunda vantagem aqui, quem se prepara produz mais e melhor para o reino de Deus. Outro dia eu vi um pregador falando num púlpito, num determinado lugar, e eu tenho uma dificuldade que eu não consigo disfarçar, né? As irmãos, eu não estou muito satisfeito, eu acabei triunfado aí, né? Eu não consigo disfarçar, um dos defeitos que eu tenho, eu não consigo. Mas ele falou que Jesus, ele juntou 12, eu não sei o tempo que ele falou que as 12 maneiras para poder levar adiante a obra dele. Irmãos, onde um pregador fala um negócio desse? Jesus separou 12 homens, de fato, homens simples, homens do povo, mas Jesus deu um treinamento bíblico, teológico, teórico e prático integral durante 3 anos e meio. Foi a maior escola teológica que já houve na face da terra, o maior bacharelado, doutorado teológico que houve na face da terra, irmãos. Foi aquele que Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Natanael, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Simão Zelote e Judas tiveram os 3 anos e meio. Agora, Lucas, o médico amado, quando ele escreve a sua carta, o seu segundo livro, escrevendo a Teófilo, ele diz da seguinte forma: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que o Senhor Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar, até o dia que foi recebido do céu, havendo dado aos discípulos mandamento àqueles discípulos aos quais anteriormente escolheram. Então Jesus começou não somente a fazer, mas a ensinar. Jesus, olha, vocês vão vir cá, vocês vão me acompanhar, vocês vão fazer o que eu faço, eu vou mostrar para vocês como é que você faz, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês não são pescadores de homens, eu vou formar vocês pescadores de homens. Ele pegou a massa bruta ali,
Eram homens, eles tinham suas qualidades, eram gente simples, mas eram gente de qualidade, né? Pessoas trabalhadoras, nos seus próprios mistérios ali, né? Na sua vida. Ele pegou esses homens ali e os lapidou durante 3 anos e meio, de dia e de noite, ensinando eles a orar, ensinando a evangelizar, ensinando a se comportar, ensinando a ter uma vida com Deus, ensinando a curar. Então, irmãos, quem se prepara produz mais e melhor. Já foi dito aqui a respeito do Machado. Uma terceira questão, uma terceira vantagem do preparo intelectual é o seguinte: algumas portas somente se abrirão àqueles que se preparam. Viu, irmãos? Algumas portas estarão fechadas para você para sempre, se você não se qualificar. Jesus não vai fazer de você um médico se você não for lá fazer um vestibular e sentar 6 anos lá, 5 anos mais uma residência aí, num banco de faculdade, se você não se dispor a isso. Jesus nunca vai abrir uma porta dessa para você. É lógico, Jesus pode te dar os dons de curar, não estou falando disso, eu estou falando de uma questão regular, tá? Algumas portas nunca se abrirão para você se você não se qualificar. Hoje em dia até o ministério, e o pastor regional daqui, hoje em dia o ministério, como será pastor? Se você não tiver um bacharel teológico, não sei se mudou o estatuto, mas o regimento interno, mas hoje para você ser ordenado a pastor, pelo menos, eu não sei se houve uma mudança recente nas Assembleias de Deus, no nosso ministério aqui, se você não tiver o bacharelado, você pode ir presbítero, evangelista, mas chegar ao pastorado, você tem que ter o diploma teológico. E para você ir ao diaconato, que não é ainda o ministério, mas é um aspirante ao ministério, podemos dizer assim, né? Você tem que ter pelo menos o básico de teologia ali. Então, irmãos, algumas portas, o que você tiver que fazer, Jesus não vai fazer para você. Não vai fazer. Às vezes a gente fica pensando, às vezes a gente ouve algumas profecias, igual eu já vi no púlpito e tal e coisa, não, mas todo mundo que está aqui, que se inscreveu para aquele concurso público lá e tal, vai todo mundo passar aqui que Deus me revelou. Aí, e aquela história, né, irmãos? Aí um monte de gente não estudou, não passou mesmo e tal, depois estava frustrado, estava batido na fé. Irmãos, Jesus não vai tirar a vaga do descrente que estudou para pôr você a vaga um crente preguiçoso, não. Não vai, desiste. Um crente preguiçoso, Jesus vai te iluminar a sua inteligência, Jesus vai te dar saúde, Jesus vai te dar graça, Jesus vai te dar compreensão, mas se você não queimar as pestanas e não pôr a cara no livro, aquela porta não vai abrir para você, não, porque Deus é justo. Viu? Tem que ter sangue, suor e lágrimas, irmãos. Jesus foi um homem experimentado no trabalho. A Bíblia fala que ele era um homem de todos, experimentado no trabalho, experimentado no sofrimento. Jesus sabe o que é trabalhar. E ele foi um homem trabalhador aqui na terra. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, irmãos, algumas portas somente se abrirão para você, se você não se preparar. Quando Daniel, Ananias, Misael e Isaías foram deportados de Judá para a Babilônia, eles se tornaram as pessoas adequadas para estar no palácio ali de Nabucodonosor e deram um poderoso testemunho, porque eram pessoas qualificadas. Em Daniel capítulo 1, versículos 3, 4 e 6 diz assim: e disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, entendimento e conhecimento, e que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ok? Então, eu lembro que eu tive um pastor muito amigo meu, e quando eu mudei ali para o Eldorado, na região da Europa, depois que eu casei, eu ainda não tinha feito um curso superior ainda, não tinha feito bacharel teológico e tal, e ele falou comigo assim: Leonardo, faça um curso superior, nem que seja de coveiro. Eu tive um professor de teologia que disse para mim aqui: você pode ser o melhor
doutor do mundo em teologia, mas se você não tiver um papelzinho lá, ó, na parede, você não é ninguém. Não é que você não é ninguém, mas aos olhos da coletividade, ninguém te leva a sério, ou muito pouco provável alguém te levar a sério. Às vezes você está destilando mel do céu, mas muitos não vão às vezes parar para te dar atenção, se você não tiver lá, ó, o papelzinho, às vezes até o canastrão lá, às vezes tem o picareta, às vezes até tem um papelzinho lá, que comprou, que deu, infelizmente, né? Mas se você não tiver o papelzinho lá, o diploma lá, às vezes, muita gente não vai te levar a sério, e muitas portas não se abrirão para você. Isso não é só na igreja não, irmãos, é vida profissional, ela na escola, na sociedade, em todas as esferas do conhecimento humano. Mais uma aqui, a vantagem do preparo intelectual, possibilita a presença de um testemunho cristão em diversos setores. Tribunais de justiça, procuradorias, universidades, hospitais, organismos internacionais que não estariam acessíveis sem um estudo secular regular. Mas eu não estou profetizando aqui não, viu? Mas se prouver a Deus que iluminasse os corações dentre nós aqui presentes, que daqui a 6 anos, 5, 6 anos, nós tivéssemos muito mais médicos na Assembleia de Deus da região de Contagem do que nós temos hoje. Porque alguém que já resolveu que não precisa estudar mais, não quer estudar mais, tocado por esta palavra, não, eu vou me preparar. Prover a Deus que daqui a 5, 6 anos, alguém que sair daqui dessa manhã, decidir falar, eu não me preocupo mais em estudar não, daqui a 5, 6 anos se torne um engenheiro, se torne um procurador da justiça, daqui a 8, 10 anos, seja um juiz, daqui a 5, 6 anos, seja um advogado. Prover a Deus que muitos que hoje não podem acessar determinados locais da sociedade, ocupar determinados pontos de várias esferas da sociedade, daqui a 5, 6, 7 anos, 8 anos, estejam lá porque mudaram a sua atitude em relação à necessidade de conhecimento. Tá bom, irmãos? Porque um promotor de justiça ímpio, inimigo da igreja, ele pode fazer um grande estrago para a igreja institucional. Um juiz inimigo dos princípios cristãos, ele tem o potencial de fazer um grande estrago na igreja institucional. E você pode ser uma luz lá, você pode contrabalancear lá, você pode ser o Daniel lá na corte de Nabucodonosor nessa ocasião. Aleluia. Aleluias. Então, possibilita a presença de um testemunho cristão em diversos setores da sociedade, que antes não seriam acessíveis se a pessoa não se qualificar. Quem estuda mais tem melhor saúde mental. Antigamente, tinha uma conversa lá que quem estuda demais fica doido, né? E ao contrário, quem estuda mais, irmãos, quem lê mais, quem aprende um idioma novo. Eu estava lendo outro dia, ouvindo outro dia uma matéria, que uma das formas de procurar se prevenir do Alzheimer, que é um mal que está muito recorrente nos nossos dias, é aprender um novo idioma, porque você vai começar a trabalhar sinapses no seu cérebro, ou conexões no seu cérebro que nunca foram trabalhadas antes. Então não aprenda um novo idioma, né? Eu estou falando assim, mas assim, é lógico que você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, né? Lá em casa cada um está. Eu voltei a estudar, estou fazendo uma nova faculdade, minha esposa fazendo a pós-graduação, Davi está aprendendo música, mas, e cada um aqui, irmão, são diversas áreas do conhecimento humano que a gente pode procurar se desenvolver. Então possibilita quem estuda mais ter melhor saúde mental. Antigamente se falava que quem estudava demais deixava as pessoas doidas. Hoje é praticamente consenso que o hábito regular da leitura, além do aprendizado de outro idioma, é um elemento preventivo de patologias neurológicas como o Alzheimer, por exemplo. E outra coisa, irmãos, um líder sábio alegra o coração de Deus. Isso é escrito no livro de Provérbios da seguinte forma: "Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha que responder àquele que me desprezar." Então, se você crescer em conhecimento, Deus vai ficar satisfeito, pode ter certeza. Você só não pode deixar um subir no seu coração.
Mas enfim, então algumas vantagens do preparo intelectual, mental, do líder, do cooperador, do obreiro, da irmã, do irmão. Agora, quais são alguns obstáculos que nós percebemos quanto a esse preparo intelectual? Primeira coisa, preconceito. Preconceito, irmãos. No nosso meio ainda existe, mas já diminuiu bastante o preconceito a respeito do preparo formal, teológico formal. Eu já ouvi, quando eu era novo convertido, há 25 anos atrás, eu ainda já ouvi cooperadores, pregadores, bons pregadores, assim, avivados, falam que aqui não tem burrologia, não, citando teologia, né? Burrologia, não sei o que, tal coisa. Mas, com o tempo, ele viu que ele precisava fazer, né? Então a gente vai mudando e a gente vai aprendendo. E a falta, ainda baseado no texto que está em 2 Coríntios 2:6, que está escrito o seguinte: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma interpretação equivocada do texto, fora do contexto, por falta até de saber ler. Porque Paulo está falando o seguinte: porque o ministério da letra, escrito em tábuas de pedra, foi um ministério de morte. Então essa letra que ele está falando aqui não é um estudo regular teológico, não, bíblico, secular, não. Ele está se referindo ao ministério, à dispensação da lei. A letra ali são os mandamentos da lei, que era um ministério de condenação, que exigia obediência, mas não dava poder para obedecer. Não tem nada a ver com estudo, viu, irmãos? Tem nada a ver com estudo. Uns anos atrás, eu estava na casa de uma pessoa, e a pessoa estava me contando, uma jovem, né? Os tempos lá de solteiro, uns anos atrás, ela estava me contando que teve um grupo de profetas que andou frequentando a casa dela, né, e tal, e tinha um irmão lá que ia fazer teologia e tal, e coisa, o grupinho lá, aqueles, né? Os pessoal profetizando lá, ela estava me contando que o irmão ia fazer teologia, mas Deus estava revelando para o outro que não era para ele fazer teologia, não, porque Deus ia aprender a sabedoria de Salomão. Eu falei, mas não vai dar mesmo. Primeiro que está escrito a palavra do Senhor que antes de Salomão e depois de Salomão não houve nem haveria outro semelhante a ele, no tocante à sabedoria que Deus deu a Salomão, ok? E segundo, porque conforme o texto que nós lemos aqui no começo, quando Deus, aqui que está lá em Eclesiastes 1, 12 e 13, você anota e depois vai ler, Deus abriu o entendimento. Quando Salomão fez aqueles sacrifícios de 1000 bois, carneiro e tudo lá, e ele inaugurou o templo, o Senhor, desculpa, foi antes, né? Deus apareceu para Salomão e perguntou para Salomão, isso foi no comecinho de 1 Reis capítulo 3, pede o que queres que eu te dê. E Salomão pediu sabedoria para poder governar o povo. E Deus falou que lhe daria sabedoria. Só que tem um negócio, se os irmãos lerem, Deus, na verdade, outro dia eu vi um obreiro falando comigo que quando a gente chegasse no céu, Deus inseriria na gente esse tipo de disquete. Era um tempo de disquete aí, para a gente saber tudo e tudo, igual Deus. Mas o fato é que Salomão, irmãos, ele não aprendeu as coisas automaticamente, não. Deus lhe deu um esclarecimento espiritual, e está escrito no texto que nós lemos, o rei Salomão, o Salomão, filho de Davi, tenho sido rei sobre Israel, e eu me empenhei em prescrutar, em estudar, a conhecer com diligência sobre todas as áreas do conhecimento. Sabe o que Salomão fez? Quando ele falou, hoje eu estou te dando sabedoria, sabe o que ele foi fazer? Ele foi estudar, ele foi dedicar, ele foi queimar pestana, ele foi pegar 3, 4 Bíblias e comparando as leis, ele foi estudar, ele foi examinar todas as áreas. Não vem de mão beijada, viu, irmãos? O fogo de Deus, a iluminação de Deus não vem de mão beijada. O pastor já foi falando algo aqui anteriormente. O profeta, ele fala por inspiração, o mestre, ele fala por iluminação. Mas ambos esses ministros, eles têm que buscar diante de Deus para aperfeiçoar o dom que receberam, ok? Então o primeiro problema, mas é preconceito. Muitos dentre nós ainda têm preconceito a respeito do conhecimento formal, especificamente a teologia. Teologia não desvia ninguém. Mas tem muita gente que faz teologia e desvia de fato. Mas tem muito mais gente desviada assim, teologia do que com teologia.
O problema não é a teologia, o problema é o orgulho. E você achar que é o sabão, né? Todo mundo sabe, irmãos, alguma coisa que eu não sei. Até uma criança. Todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe. Até uma criança. Então, meus irmãos, primeiro é preconceito, né? Então, segunda razão que pode nos levar a ter um impedimento para o crescimento intelectual: ignorância. Mas ignorância, sim, desconhecimento da necessidade. Você não sabe que não sabe. Você não sabe que precisa aprender. Irmãos, às vezes a gente pensa que Deus vai mandar as coisas de mastigar para a gente, não vai. Quando John Sherry, quando ele escreveu o livro Eles Falam em Outras Línguas, um livro extraordinário, mas ele foi escrito na década de 60, depois saiu fora de edição, depois saiu de novo, eu fui lá, comprei rapidinho, acabou a edição de novo. Quem achar desses símbolos da vida aí, Eles Falam em Outras Línguas, de John Sherry, é um tratado a respeito sobre o movimento pentecostal. É tremendo. Mas ele conta que quando o movimento pentecostal eclodiu nos Estados Unidos, na primeira década do século passado, ele diz que Deus batizou, Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo mesmo, foi um fogaréu e Deus abençoou. Porém, o que os muitos crentes norte-americanos ali de Topeka, no Kansas, se envolveram e acabaram fazendo, depois eles acabam se decepcionando. Em razão do dom de Deus, da variedade de línguas, da interpretação de línguas, eles entenderam que poderiam enviar missionários para o campo estrangeiro sem o conhecimento da língua nativa. E quando chegaram achando que pelo dom da variedade de línguas e pela interpretação de línguas, Deus lhes daria sobrenaturalmente a capacidade de se comunicar com aquelas pessoas e transmitir o Evangelho. Quando chegaram lá, a coisa não funcionou, eles voltaram decepcionados, ou seja, eles não sabiam que não sabiam. Eles tinham muito zelo, eles tinham muita dedicação, eles tinham muita fé, mas eles não sabiam que não sabiam. Então, a ignorância, ela é um obstáculo para o crescimento espiritual. O terceiro obstáculo, irmãos, negligência. Provérbios capítulo 14, versículo 4 diz da seguinte maneira: não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força dos bois há abundância de colheitas. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força dos bois há abundância de colheitas. O que isso quer dizer? Você pode até não ter boi, você não vai ter trabalho, você não vai sujar a manjedoura, você não vai ter dificuldade. Mas se você adquirir os bois, você vai ter abundância de colheitas. Se você não quiser ter trabalho, você nunca vai crescer. Sem trabalho, não tem crescimento. Então, a negligência e eu vou falar, irmãos, por que muita gente não quer preocupar em crescer intelectualmente? Porque dá trabalho. Dá trabalho, o camarada tem que ir lá 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, porque se tiver tempo durante o dia, esse tempo que ele tem que preparar para estudar. Tem dia que você chega na faculdade lá, até trocando as pernas de cansaço lá, porque foi um dia terrível. Dá trabalho, custa dinheiro, viu? Irmãos, aí chega um pregador, chega um palestrante, um doutor disso, daquilo outro, vai falar, a gente traz um pastor, um teólogo, não sei o quê, não pode pagar não, irmãos, não pode dar uma ofertinha não, porque de graça receber, de graça dá, mas o custo teológico dele custou R$1.000 por mês, durante 4 anos. A pregação do Evangelho, a cura dos enfermos, são dom que Deus te dá gratuito, mas uma formação acadêmica, ela custa recurso. Ela custa dinheiro e muita gente não quer mexer nisso aqui. Então tem um custo, irmãos. Tem um custo. Crescer em conhecimento dá trabalho, toma tempo, gasta dinheiro. Salomão teve que se esforçar. Nós já falamos no Eclesiastes 13. Quarta razão que pode nos levar pode ser um obstáculo ao preparo intelectual: indiferença. Diferença. Não quer saber. Também o pastor me colocou para me colocar, eu não estou nem aí, tanto faz correr para cima, correr para baixo. 48:10 de livro do profeta Jeremias está escrito da seguinte forma: maldito para aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É melhor não fazer do que fazer de qualquer forma, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade de falar não, né? Eu sei que o ministério não gosta muito que a gente fala não para eles, mas não tem jeito, né? Se você não tiver condição de levar um negócio bem feito, é melhor ceder a oportunidade para quem
faz o bem feito, porque o camarada não faz e fica empatando o caminho de quem quer fazer, né? Aí você coloca um camarada desse aí para tirar, irmãos, você ora um mês para poder colocar, mas depois para poder tirar, você demora um ano. Então, irmãos, negligência. Na parábola dos talentos, no capítulo 25 lá do Evangelho segundo São Mateus, Deus, o pai de família, distribuiu aos seus trabalhadores talentos, 5 talentos, 10 talentos e um tal, cada um conforme a sua capacidade, viu? Cada um conforme a sua capacidade. E partiu, e antes de partir disso, olha, negociai até que eu volte. E aí acontece, e um talento, irmão, de prata não era pouca coisa, não. Um talento girava em torno de 30 a 40 quilos de prata. Era uma fortuna um talento de prata. Naqueles tempos bíblicos, hoje a prata desvalorizou bastante, mas assim, ainda era uma importância considerável. Um recebeu 5 talentos porque ele tinha condições, o Senhor dele viu que ele tinha condições de administrar 5 talentos. O outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1. Quem recebeu 1 falou, ele ficou, eu não sei qual foi a motivação dele, o texto talvez não seja muito claro, mas pode ser várias colunas. Por que só eu ganhei 2 e o outro ganhou 5 para administrar? Não, eu vou querer fazer uma coisa, eu vou pegar isso aqui, porque todos nós, eu vou enterrar, vou colocar lá e não quero nem saber não. Então, negligência. Negligência, e às vezes a gente fica olhando assim meio atravessado para um novo convertido que chegou ontem e já está dirigindo culto de oração, já está na visita, já está, e a gente está ficando para trás. Mas por quê? Porque a gente pensa que na igreja tem negócio de tempo de casa, fundo de garantia por tempo de serviço, e não tem. Não tem, não tem. A escalada dos, vamos dizer assim, né, dos degraus, apesar que eu penso que quem está sendo ordenado ao ministério está sendo mais, está descendo a escadinha, né? Porque está para servir, não para ser servido. Paulo falou que ele considera os apóstolos como escória do mundo, o lixo do mundo e escória de todos. Mas o fato é o seguinte, e às vezes o outro vai progredir muito mais rápido e você vai ficando para trás. Por quê? Ah, meu pastor não enxerga. Mas vai enxergar o quê? A Bíblia fala que não tem jeito de ocultar uma cidade edificada sobre os montes. Se você mostrar serviço, se você destacar, não tem jeito de te esconder. Não, pastor, tem pedindo a minha chamada. Sabe, eu não lembro qual a referência no Antigo Testamento. Quem é o pastor para poder resistir a mim? Tem uma passagem dessa no Antigo Testamento. Às vezes somos nós mesmos, pela nossa negligência, nosso comodismo, acharmos que nós somos a última bolacha do pacote de Jeová. Jó 42:2. Eu te ouvia, eu só te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso mesmo? Bem sei que não pode, nosso pensamento pode ser pedido. Exatamente, desculpa, pastor. Mas o fato é o seguinte, então Deus não impede, isso não impede não, isso não impede não. O problema somos nós que pedimos, que às vezes o nosso ministério progrida, né? Então é indiferença, irmão, negligência. Eu não preciso preparar, para mim está bom do jeito que está, e eu guardo isso aqui, irmãos, e eu guardo para mim também, que eu falo para lá e tem, né? Se você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, você vai continuar sendo aquilo que você é. Se você continuar desse jeito, você fazer o que você está fazendo, você sempre vai ser a mesma pessoa, nunca vai melhorar. Nunca vai melhorar. E o terceiro e o último obstáculo aqui, talvez o pior de todos, irmãos, o obstáculo para o crescimento espiritual do obreiro, do líder, do cooperador, é orgulho. Orgulho. Eu achar que eu não preciso aprender com ninguém. Irmãos, é complicado isso, irmãos. E o pastor me antecedeu, como dizer, um gentleman, né? Ele é um homem muito educado. Eu não sou um camarada meio, já estou com meus 40 anos, então eu falo as coisas assim meio, né? Mas assim, eu fico pensando, irmãos, todos nós, ninguém aqui sabe tudo, não. Ninguém aqui é doutor em Deus, nem nunca vai ser, não.
Você pode ter um diploma de doutor em Bíblia, mas você nunca vai ser doutor em Bíblia no sentido de saber tudo de tudo, não. Até um novo convertido que subir aqui em cima, ele vai falar alguma coisa que você não sabe, que eu não sei. Então nós temos que estar abertos a aprender. E aí, irmãos, quantos aqui creem que quando o pregador está falando aqui, não estou falando heresia, falando debaixo de unção, é Deus que está falando para a igreja? Quem é que crê? Quantos creem que quando um professor de escola dominical está falando lá na classe, falando Bíblia, certo, não está inventando, contando caso, não. É Deus que está falando para o seu povo. Amém? A maioria crê, eu acredito que ninguém descrê, né? Então por que será que tem obreiro que não para em cima do púlpito na hora da pregação? Não pare, não para. Não é um evento, outro, uma emergência, não para. Não tem o hábito de parar. Você não vê o obreiro, não consegue ouvir uma pregação. Será que aquilo que os outros falam, eu não tenho nada para aprender? Se o professor de escola dominical, quando ele está ensinando, é Deus que está falando para a classe, por que tem professor de escola dominical que só vai na escola dominical no dia que ele leciona? Que no dia que o outro professor vai lecionar, eu não preciso ir. Aí com que autoridade eu vou cobrar os meus alunos para poder vir na escola dominical, se eu digo que eu não vou lecionar, eu não vou? Se eu não vou no estudo professor, hoje eu venho em creche domingueira, fazendo faculdade, não tem jeito. Mas outro dia eu vim aqui, eu não tive aula, eu vim no estudo de professor aqui, tinha um irmão que nem sabia lecionar, irmão. Um irmão até assim, eu nem sabia que ele era professor de escola, eu aprendi muita coisa. Eu sentei lá atrás, eu fiquei, puxa, que benção, irmão, está ensinando bonitinho, direitinho e tal. Aí, irmãos, às vezes a gente acha que a gente tem que aprender com ninguém, não. Primeiro que às vezes a gente sai, abandona. Irmãos, eu já pastorei a igreja, eu sei que tem momento que não tem jeito. Mas isso aí é o último caso, às vezes é falta de disciplina do obreiro mesmo e mau costume do povo. Porque se você tiver uma reunião com o seu diretor lá, uma palestra com o seu diretor, presidente lá, da companhia lá, vou marcar uma palestra com o auditório lá. Aí você tem o diretor, o dono lá está falando uma palestra, aí você vai e sai, não, porque eu fui resolver um problema, lá estava tendo uma goteira na pia lá, eu fui. Você acha que o seu patrão vai ficar satisfeito, o dono da empresa vai ficar satisfeito do pouco caso que você ficou? Então, irmãos, é o que a gente se pensar. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós não precisamos aprender. E é interessante que quando a gente sobe no púlpito, a gente que gosta, tem uns que pregam e tem uns que gostam de pregar, né? Eu gosto de pregar, eu não sei pregar, mas eu gosto de pregar. Às vezes o povo não gosta de ouvir, mas eu gosto de pregar. Mas às vezes a gente desce um pau em Marta, né? Maria escolheu a boa parte, Maria escolheu a boa parte. Mas quando tem outra pessoa falando no púlpito, nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos cuidar das questões administrativas, e na hora que o pão está descendo, na hora de ficar aos pés de Jesus aqui, e por que eu vou cobrar o povo para prestar atenção quando eu falo, para vir, para me ouvir falar no ensinamento, se quando eu ouvo está falando, ensinando, eu não venho? Então, meus irmãos, nós temos que estar abertos a aprender. Nós temos que estar abertos a aprender. É muita presunção minha eu achar que Deus vai me revelar em meia hora aquilo que demorou 50 anos para revelar para um homem que traduziu a Bíblia, irmãos. Ele ficou 20 anos traduzindo a Bíblia do hebraico. Hoje está mais fácil, hoje tem muito mais recurso e tal. Mas essa Bíblia, irmão, para chegar em português aqui, custou sangue, suor e lágrimas. Aquela pessoa para poder fazer aquela teologia sistemática lá, ele estudou, foi 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Você acha que nós, irmãos, na verdade, para a gente enxergar mais longe, nós temos que subir no ombro desses gigantes. Então o conhecimento ele é acumulativo. Eu não posso desprezar aquilo que outro já aprendeu, aquilo outro que passou horas em oração, em jejum, falou que Deus me revelou que essas 10 palavras foi revelado mesmo, irmão. O que você vai fazer? Você vai aproveitar aquilo que ele aprendeu? As 3, 4, 5, 10 pau, já você vai pagar, ou você quer pagar os 10, 15, 20 anos, você está disposto a fazer isso? Para ele ensinar a mesma coisa que para você hoje está disponível? Então, irmãos, o preparo intelectual, o orgulho, ele pode ser um obstáculo para a gente achar que eu não preciso aprender com ninguém, pode ser um obstáculo muito grande para o crescimento intelectual. Então, e outra coisa, eu estava ouvindo uma professora de direito processual falando comigo outro dia, na classe, e ela falou o seguinte:
Quanto mais a pessoa conhece, mais simples ele é, mais simples ele fala. Eu tive a alegria de ouvir ali no Eldorado, uns anos atrás, o doutor Russell Philip Shedd, o editor da Bíblia Shedd, da Bíblia Vida Nova, ali no Eldorado. Um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Aí quando fiquei sabendo, o doutor Russell Shedd vai estar no Eldorado, inclusive eu parti para o Senhor recentemente, eu falei, eu vou ouvir coisas profundíssimas. Vou ouvir coisas assim que aos ouvidos humanos não é lícito, coisa que não, irmãos, ele pegou, falou uma palavra simples. O arroz com feijão, tem gente que fala, esse arroz com feijão, mas fica uma semana sem comer arroz com feijão para você ver. Mas é um arroz com feijão bem temperado, com tempero, certa coisa gostosa, quentinha, bem feita, preparada. Tem uma igreja aí, uma igreja que não é muito fã das Assembleias de Deus, não vou citar o nome dela não, mas 99% dos irmãos sabem qual que é. Uma igreja que não gosta de pastor, igreja que não dá dízimo, igreja que não... não vou falar o nome, mas todo mundo sabe qual que é. Ela fala assim, porque ela não estimula o conhecimento bíblico. Mas vocês têm que estudar e para falar, nós falamos, o que eles falam? A comida que você serve é fria, a comida que a gente serve é quente. Aí eu respondo, é quente e mal feita. A comida que você serve é quente, mas é quente e mal feita. A comida fria dá para esquentar, mas a comida mal feita, como é que você vai desfazer? Então, irmãos, o que acontece? Nós não podemos achar que nós já sabemos tudo ou que sabemos demais. Tá? Quem para de aprender começa a morrer, né? Então, muito bem. Irmãos, o meu tempo, vou pegar os 10 minutos a mais também, que o pastor fala. Tem 13 ali do cronômetro, mais 10, 23. Deixa eu voar aqui. Homens santos de Deus, na Bíblia e na história eclesiásticas, intelectualmente preparados. Vamos voar aqui. José do Egito. José era um camponês, rapaz simples e tudo e tal, mas quando Deus o levou para a sua obra, para ser governador do Egito, ele teve que passar por um preparo antes. Aqueles anos que José passou como mordomo de Potifar, o qualificaram para administrar os anos de fartura no Egito. E os anos que ele passou como carcereiro na prisão, o qualificaram para administrar os anos de escassez no Egito. Então, aquilo que você está estudando hoje, esse aperto que você está passando hoje, está te preparando para uma grande obra, irmãos. E se você não pode queimar a etapa, não tem jeito de queimar a etapa. Se você queimar a etapa, é como está escrito Paulo falando a Timóteo: não consagreis neófitos, não consagre neófitos, ou seja, novos convertidos, pessoa que chegou agora, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Qual que é a condenação do diabo? O orgulho. O diabo caiu por causa do orgulho. E tu disseste em teu coração: eu subirei ao céu, assim das mais altas nuvens, exaltarei o meu trono nas mãos do norte, eu subirei assim das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele achou que ele poderia ser igual a Deus, e foi expulso lá de cima, né? Então o camarada chega aqui, ele não é experimentado, ele quer etapa, já cheguei, fui direto. A não ser que seja uma direção muito, não estou falando que isso é proibido não, viu, irmãos? Mas isso aí tem que ter uma direção muito clara da parte de Deus ao pastor que o está ordenando, porque em regra não é aconselhável, porque senão o camarada chega, eu já cheguei abafando, eu já cheguei chegando, e depois o coração incha e a graça de Deus afasta, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, irmão, José foi um homem preparado, um homem qualificado, né? Ele não chegou lá para governar o Egito de qualquer, ele teve experiência lá, experiência e fidelidade no pouco que ele está fazendo. Foi fiel no pouco e Deus o colocou no muito. Moisés, lá em Atos Apóstolos, está dizendo que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés, ele era um número de Moisés se tornou um legislador, irmãos. Quando Deus levou Moisés, derramou o seu poder, a sua graça e revelou a ele, Moisés já tinha conhecimento de legislação e tudo, ele viveu na alta corte egípcia, ele era um homem de preparo. Então Deus utilizou-se daquele arcabouço que ele tinha e aproveitou aquilo, não foi jogado fora não. Nada que você aprende é jogado fora, viu, irmãos? Nada que você aprende, tudo que você aprende tem algum proveito, em algum momento da vida vai ter um proveito, menos trigonometria, viu? Funciona na garagem, mas o resto tudo, aprender não ocupa espaço.
Quem sabe daqui a 2, 3 anos você está falando um idioma diferente, fluentemente, hein? Está falando aí um italiano, inglês, está falando aí um chinês, um árabe. O mundo muçulmano está precisando de tanto missionário, né? Então, bem, Daniel. Isso aqui é referente, já falei sobre Daniel. Vamos falar aqui sobre Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um homem respeitado diante do Sinédrio. Inclusive foi Gamaliel que aconselhou o Sinédrio não perseguir os discípulos, porque eles poderiam estar correndo para seguir a Deus. Então Daniel, ele foi um homem de preparo. E é interessante que eu acho, às vezes eu acho até graça. Eu notei algumas referências aqui na Bíblia de Paulo. Lá em Atos capítulo 3, versículo 1, está escrito o seguinte: olha, na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Vai falando de Barnabé, Lúcio de Cirene, Manaém, e vai falar outro que fala de Saulo, que também se chama Paulo. Saulo, não é Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, não, viu, irmãos? Saulo é o nome hebraico dele, provavelmente uma homenagem a Saul, porque ele também é da tribo de Benjamim. E ele, como eu tinha cidadania romana, porque Tarso na Cilícia, ele era filho de judeus, ele nasceu em Tarso da Cilícia, e ele adquiriu, ele era filho de judeus por nascimento, mas nasceu na província romana. Então ele tinha cidadania romana também, de nascimento. Então ele tinha um nome hebraico, e ele tinha um nome romano, latino. Saulo, parece que é pedido, não me lembro o significado de Saul, e alguém já falou que Saulo é grande, Paulo é pequeno, não tem nada disso. E Saulo é um nome de latim, é um nome romano, ele melhor se articularia ali no mundo greco-romano, usando sua identidade de romano. Tanto é que quando vocês podem observar que a primeira vez que Paulo é chamado de Saulo na Bíblia, ele está pregando para o procônsul Sérgio Paulo. E aí Lucas, escrevendo no livro, fala o seguinte: olha, e Saulo, que também se chama Paulo, porque para quem estava pregando era Sérgio Paulo, ele falou, e Saulo, que também se chama Paulo. E aí daí só passou a chamar de Paulo. Então eu fico observando Paulo era um homem tão inteligente que quando ele estava pregando para Festo, ele olhou para Paulo e falou assim: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Porque o homem era... Eu li um livro do Peter Griffith, um livro que chamou Diálogo não, Sócrates versus Jesus, o debate. Um livro muito interessante. E aí, na ilustração lá e tudo, Sócrates ressuscita e tal, e ele, na verdade, é um debate de Sócrates com Jesus, mas com os discípulos de Jesus, né? E um homem muito inteligente, esse Peter Griffith, eu recomendo esse livro. E aí o que acontece? Ele chega, Sócrates, conversando com a mulher, porque ele ressuscita numa faculdade, daí começa a conversar com uma jovem lá que é cristã e tal, e ela fala o seguinte: olha, falando de Sócrates, o filósofo. E ela, pois é, Sócrates, e Paulo, você é quase tão inteligente quanto Paulo. Paulo é um cara, né? Então, irmãos, Paulo era um homem muito interessante, que Paulo produziu muito mais do que os demais apóstolos. Eu fico observando, às vezes eu acho até graça, porque Paulo era um homem assim meio incisivo, né? Paulo debatendo com os doutores da lei no Sinédrio, Atos capítulo 23, versículo 1 a 10. Paulo exigindo seus direitos de cidadão romano após ser açoitado em Atos 16 e 36. Paulo discutindo com os filósofos epicureus e estoicos em Atenas, irmãos. Era que a nata da alta sociedade grega, os filósofos epicureus e estoicos. Eu não vou entrar nessa questão de epicureu e estoico, porque o tempo não permite, mas ele conversou de palmo a palmo para eles. O homem era qualificado, o homem não era, como diz alguém, um mané, não. Paulo debatendo com as autoridades romanas em Atos capítulo 24, 25 e 26. Muito bem. Agora para os homens, tem 6 minutos aqui, mas estão correndo aqui, deixa eu ficar achando pastor aqui. Agora sou eu, né? Então o que acontece? Ou para os homens foram tremendamente usados por Deus, irmãos, e que se qualificaram. Martinho Lutero, vou correr rapidinho para isso aqui. Com 5 anos de idade, Lutero começou a estudar latim em uma escola com 5 anos. Com 12 anos, foi aluno de uma escola de uma irmandade religiosa. Em 1506, recebeu o grau de mestre em artes da Universidade de Erfurt, onde estudou os clássicos latinos, bacharelando-se em artes, lógica, retórica, física e filosofia. 2 anos depois, concluiu seu mestrado em matemática, metafísica e ética. Lutero destacou-se da vida monástica, sendo ordenado sacerdote em 1507. Em 1508, foi para Wittenberg, onde se bacharelou em teologia 1 ano depois.
em 1505 começou a estudar direito. Pouco depois, após iniciar seus estudos de direito, Lutero resolveu tornar-se monge e entrou para o mosteiro dominicano de Erfurt. A sua ordenação foi em 1517. Em seguida, deixou o mosteiro para ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Continuando seus estudos, Lutero obteve o título de doutor em teologia pela Universidade de Erfurt. Talvez depois do apóstolo Paulo, talvez seja um homem que mais impactou a história do cristianismo em todos os tempos. Alguém falou alguma coisa? Bom, então muito bem. Jonathan Edwards, que foi um dos grandes personagens do grande avivamento americano, né? Foi um pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos índios americanos, e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Jonathan Edwards é aquele que pregou o famoso sermão Pecadores das Mãos de um Deus Irado. E conta-se a história, o livro Os Heróis da Fé, a biografia dele, que as pessoas seguravam nos bancos e nas colunas com medo de cair no inferno, com tanto poder que o homem pregava. Mas ele não era um ignorante, era um homem que foi um dos maiores teólogos e filósofos da história norte-americana. Tem outros aqui, John Wesley já foi citado pelo nosso nobre antecessor aqui, Gunnar Wingren, o fundador das Assembleias. Daniel Berg era um homem um pouco mais simples, né? Mas Gunnar Wingren era um teólogo, escreveu livros e era muito preparado. Ele estava cheio de fogo no coração, mas de luz na mente. Então, o que acontece? Meus 14 minutos já regulamentares, deixa eu correr aqui. Bom, agora o problema, já falamos de alguns exemplos, tem outros aqui e tal, eu não vou citar. Exige um investimento, viu, irmãos? Exige tempo, viu? Exige dinheiro, gasta um pouco. Você não quer desembolsar, às vezes precisa, viu? Não é tanto assim também não. Quem investe mais, às vezes adquire mais, mas tem muito recurso. Hoje eu quero dar até algumas dicas aqui mal no finalzinho de como você conseguir umas coisas gratuitas aí. De dinheiro, né? Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Sim, com tudo que tens, adquire a sabedoria. Então, tem que investir, irmãos. Separa lá uns 10, 20 reais por mês, lá na medida possível. Vai comprar um livro, irmão. Adquire o hábito de ler. Depende do esforço. Eu, pregador, veio ser rei sobre Israel, já falei essa passagem, Salomão tem que se dedicar. Exige súplica. Davi, eu estava ensinando para o Davi, aqui nós temos lá, eu falei para os irmãos aqui na Subsede, que eu tenho um menino de 8 anos, nós marcamos lá o dia o papo de homem, né? Depois eu fico até falando que teve um papo de homem com os jovens aqui esses dias aí. Foi ontem, né? Mas aí, papo de homem, é um dia que a sexta-feira, Davi e eu, nós sentamos, nós vamos tratar de assunto de homem. Pensa aquela orelha depois fixa tudo que a gente fala, né? Mas a gente vai tratar de. E esses dias para trás eu estava ensinando sobre essas questões de vai daqui a pouco chega a adolescência, essas coisas do tal, ideologia de gênero, já preveniram sobre isso aí. Mas eu estava falando 4 maneiras de adquirir conhecimento à luz da Bíblia, de sabedoria. E as 4 itens é ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tem o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e ensinam. Segundo, oração. Você quer ser sábio? Busca a Deus de oração. Aquele que se julga sem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém lança em rosto se ele é concedida. Terceiro, estude a palavra de Deus. Você quer ser sábio? Estude a palavra de Deus. Sou mais, Salmo 119, não me lembro o versículo 699. Sou mais sábio que todos os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. E quarta maneira de você se tornar sábio: ande como gente sábia. Provérbios: ande como sábios e te só tornará sábio, mas o companheiro dos loucos tem perturbação. Anda com gente sábia, anda com gente de bem, não anda com gente que não presta não, e você vai ficar cada vez mais sábio. Então exige um investimento. E outra coisa, irmãos, entre a vocação e a convocação de Deus te chamar e Deus te enviar, existe um tempo, existe um prazo. Você tem que se preparar nesse período, né? Eu tive a felicidade também dessas oportunidades únicas na vida. Tinha um dia lá no Templo Central, quando o missionário Argemiro Figueiró falou a respeito da sua... Irmãos, eu sou meio rápido de biblioteca. Outro dia eu estava fuçando uma pilha de livro usado na livraria aí, evangélica, e eu achei uma pérola, um livro com a biografia de Argemiro Figueiró, a autobiografia dele. Foi um homem que começou a evangelizar quando ele tinha 7 anos, irmãos. Eu não vou contar aqui, vai tomar um tempo, mas o livro chama Vendo o Invisível. Vendo o Invisível? Deixa eu ver, anotei aqui.
Membro invisível, Argemiro Figueiró. Irmãos, é tremendo. O homem fez em 5 anos aquilo que a maioria dos missionários gasta em 50 anos para fazer. Ele viajou a cortina de ferro todinha no tempo da União Soviética, pregou o evangelho desses países todos, ganhou milhares já para Jesus. Mas enfim, o que eu estou falando? Eu estava no tempo central. E ele disse que ele estava em um determinado lugar e ele foi pregando e falou que ele estava voltando para a China. E ao final um jovem abordou e falou assim: pastor, me leva com o senhor para o... Agora os 10 minutos restados, viu, pastor? 10 minutos que está aqui, 10 minutos cravado. E ele falou o seguinte: um missionário, ele falou que um jovem abordou o final do trabalho e disse assim para ele: pastor, me leva com o senhor para a China, porque Deus me deu um chamado para eu ir para a China. E ele falou assim: você já estudou mandarim? Você já sabe falar mandarim? Ele falou: não. Como é que Deus te dá um chamado e você não se prepara para quando o momento que Deus te chama? Não tem como te levar para lá para você aprender do zero. Você já tem que começar a se preparar antes. Então, irmão, você tem um chamado. Eu tenho sonhos de Deus. A moda é dos sonhos de Deus, que não tem nada a ver com o sonho de José, não tem nada a ver. Já teve uma revelação ali durante o sonho, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas digamos que você tem uma aspiração, desejar uma vocação, e é legítimo isso, tem aquele que almeja episcopado, excelente obra de desejo, você tem um sonho pessoal, não tem problema nenhum. Bom, tanto que você já ao contrário da Bíblia. Mas você tem que correr atrás, irmão. Tem uma passagem lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, não me lembro agora, já te preguei em alguns lugares sobre isso uma vez. Diz o seguinte: olha, segundo as profecias que houve a teu respeito, combata por elas o bom combate. Você recebeu uma profecia, irmão, vai lutar para aquela profecia se cumprir na tua vida. Deus te deu uma proposta. Aí você, o profeta usou e, né? Aí aquela história, né? Não preciso da teologia não, que eu vou te dar sabedoria de Salomão. Não cai nessa não, viu, irmão? Você não vai se preparar. Se você crê de verdade que foi Deus que te falou, então corre, prossegue em direção àquela profecia que você ouviu. Deus falou que vai te usar nesses outros países. Então, você já procurou aprender inglês? Vai estudar um outro idioma. Então você acredita que foi Deus que falou mesmo? Então quais são as providências que você está tomando para que no momento que Deus te chamar você esteja pronto? Ou você não está nem aí, ou você não crê de verdade. Então, muito bem, agora alguns campos do conhecimento, estou me dirigindo para o finalzinho, estou na última folha aqui. Alguns campos do conhecimento úteis para o obreiro. Isso aqui é só umas dicas, viu, para a gente finalizar. Leia muito, leia delirantemente, tenha o hábito de ler. Quem lê fala melhor, articula melhor, interpreta textos melhores. Você vai fazer um concurso público hoje, quase todo concurso público é interpretação de texto, viu, irmão? Você pode ser matemática, geografia, química, tudo é interpretação de texto. Quem não tem o hábito de ler, tem preguiça de ler, tem uma dificuldade muito maior. Eu fui fazer um Enem hoje, a questão era 2 páginas, só a questão, fora as respostas. A pessoa que tem o hábito de ler, aquilo é um verdadeiro martírio para a pessoa. Adquira o hábito de ler. Leia muito, leia mais ainda. Quem lê mais, sabe mais. Segunda dica: faça um curso superior, viu, irmãos? Nem que seja de coveiro, viu? Tá? Hoje é possível fazer um curso superior reconhecido pelo MEC, indo à aula apenas uma vez por semana e por um preço relativamente baixo. Em 3 anos, daqui a 3 anos, você pode ser um administrador de empresas. Existem cursos, irmãos, que você vai uma vez por semana, na quarta-feira à noite, não tem nem culto, na maioria das igrejas não tem. Você faz lá, você pode continuar na igreja na terça, até para você pastorear, se conforme o curso. Faça um curso de administração de empresa, que vai ser útil, inclusive, para a obra que você está exercendo. Amanhã, esse negócio de emprego está tão difícil, às vezes você consegue passar no concurso público aí, que é coisa toda. Então, faça um curso superior, irmãos, tá bom? Existem sites, irmãos, que oferecem bolsas parciais de até 60%, 70%. Depois você procura na internet lá, ó. Eu já usei isso aí com o Davi, Educa Mais Brasil. Ele dá bolsas aqui, fala para as faculdades que tem convênio com bolsas. E tem um outro também, qualquer outro, eu quero bolsa. Isso aí, dá uma olhadinha, se você vai achar isso aí, ó, pesquisa lá com as faculdades aqui na região que aceitam, que pagam
Às vezes você vai pagar R$200 por mês, R$300 por mês, para fazer uma faculdade reconhecida pelo MEC, né? E vai contribuir na sua situação profissional também, né? Outra dica aqui, ó. Primeiro, leia muito. Segundo, faça um curso superior. Aprenda um novo idioma. É lógico, não dá para fazer tudo de uma vez, mas vai ser útil em algum momento. E se Deus tem uma obra para você, se Deus tem uma obra missionária para você lá no Canadá? O Canadá está precisando. O Canadá está terrível, o movimento de esquerda está terrível lá. Mas você não quer estudar francês? Quem sabe? Hoje existem aplicativos, irmãos, que você estuda outro idioma gratuitamente, né? E outros muito baratinhos também. Você tem o Duolingo, que estuda inglês e espanhol, tem o W-Língua aplicativo, todo dia você faz um monte de liçãozinha, te ensina até a pronunciar, irmãos. Tem o Memrise, M-E-M-R-I-S-E, Memrise, diversos idiomas, coreano, árabe, português, inglês, mais de 30. O Mondly, eu não sei nem como é que pronuncia, M-O-N-D-L-Y, também muita coisa. Você aprende, quem sabe, 20 minutos por dia, meia hora por dia, às vezes a gente, quem sabe o chamado que você tem passa por aí, né? Outra, faça um curso teológico, viu, irmãos? Inclusive o pastor Lucas, que ministrou na último evento aqui, eu tenho 4 minutos, viu, irmãos? Ele falou que tem interesse de formar uma nova turma de bacharel em teologia aqui. Eu não sei como é que estão os andamentos disso, já começou e tal, mas faça isso, irmãos. Se a faculdade que você fez ela não é reconhecida pelo MEC, ela é apenas um curso livre, você faz o bacharel em teologia. Depois de fazer o bacharel em teologia, você faz um curso de complementação de créditos de 1 ano, 1 ano e meio. Aí você bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC. Recentemente aí, o Exército lançou concurso para capelão. Tinha que ser bacharel em teologia, uma vaga para padre e uma vaga para pastor, mas tinha que ser bacharel em teologia. Aí você entrando já como tenente do exército aí, ó, né? Quem sabe, você já parou para pensar em ser um capelão do exército? É você ser uma luz lá no meio das forças armadas lá, hein? Né? Então pensa nisso, irmãos. Você faz o bacharel em teologia, depois faz a complementação de crédito aí, tá? Outra coisa, aprenda música. Eu não entendo nada de música, acho que minha cabeça, não sei se dá mais não, mas eu tenho um violão missionário lá em casa, que um dia eu ainda vou, né, esperar passar essa faculdade primeiro, mas o Davi está aprendendo, né? Depois ele me ensina aí. Aprenda música, né? Às vezes a prefeitura de Contagem, nós dá curso gratuito de música, viu? Curso de música. Depois eu não sei como é que você faz, vocês perguntam para a Lorena, ela sabe como é que é isso aí. Qual que é o canal? Para ensinar para criança, adolescente, curso de música, teoria musical e ensinar instrumento lá. Está de graça. A Assembleia de Deus do Belém parece que tem curso de música também, não tem? Pois é, aí ó, e é baixíssimo custo, nem sei se tem custo lá. Procura o pastor William aí e procura saber. A Assembleia de Deus Eldorado, irmãos, tem um curso lá, o Paulo Micharia, sexta-feira à noite também. Nós temos muitos oportunidades de investimento pouco para coisas importantes, tá bom? Às vezes, outro dia, o Davi aprendendo música, esse negócio de teoria musical, esse negócio assim, às vezes tem mania, a gente coloca um regente na frente do conjunto, né? E a pessoa fica lá, né? Quem conhece música sabe que o negócio não tá bonito, né? Já não fala nada porque é boa a vontade da pessoa e tal, mas, né? Quem conhece música sabe que o negócio não tá certo, né? Então, aprenda música, irmãos. Outra coisa, estou terminando aqui, ó, 2 minutos. Leia boas biografias de pregadores, irmão, de homens de Deus. Se tem uma coisa que te inspira, irmãos, é você ler a história de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vou te dar o nome de alguns livros aqui que eu li que são muito bons, e vou te dar um site que você pode ler muitas biografias também, gratuitamente. Olha, Heróis da Fé do Orlando Boyer, tremendo. Os Generais de Deus, são 3 livros, é tremendo. Eles Andaram com Deus, é um livro tremendo. São muito. O Diário do Pioneiro Gunnar Wingren, Memórias de Daniel Berg, O Homem do Céu. Tem Ivan, o soldado cristão que enfrentou. Leia biografia de homens e mulheres de Deus que se destacaram. E vocês vão ver que boa parte deles eram homens tremendamente preparados intelectualmente. Leia boas biografias, você vai ficar com. Dá vontade de você sair tacando fogo na Serra dos Filisteus aí. Faça um curso, aprenda informática, viu, irmãos? 1 minuto ali. Informática. É o básico, você tem que saber redigir um texto. Hoje, qualquer coisa que você for fazer em qualquer lugar, faça um curso de informática, nem que seja básico. Ah, mas eu estou velho, pastor, está velho, velho é o diabo, você é nova criatura, né?
Faça um curso de oratória, aprenda a falar em público. Às vezes a gente fala muita bobagem, mas a gente sabe, né? Na página do SESC Senat, www.ed.sescsenat.org.br, cursos, tem lá no SESC Senat, tem um curso de oratória gratuito lá, tá? Aprenda a falar em público, evitando alguns vícios que a gente comete, falando pro povo lá, olhando para o teto, olhando para a parede, olhando para o umbigo, né? Monte uma pequena biblioteca. Todo obreiro tem que ter uma pequena biblioteca em casa, né? Coisa muito. Hoje vai ganhar uma bíblia de estudo aí, viu? Que ficar perseverando até o fim aí. Ó, tenha pelo menos um dicionário de língua portuguesa, um bom dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica, uns 4 ou 5 traduções e versões diferentes da Bíblia. Irmãos, a maioria, 98% de nós aqui não sabe grego nem hebraico. E vai ser complicado às vezes a maioria de nós aprender, mas tem um jeito de você minimizar um pouco isso. Adquira 4 Bíblias com versões diferentes em português para você compreender melhor o texto. Vou te dar uma dica. Passou o tempo aqui. Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a NVI, a linguagem de hoje. A mais próxima na ordem, a mais próxima do original, até a mais linguajar mais coloquial. Você precisa ler uma passagem, leia nessas 4 versões. Almeida Revista Corrigida, Atualizada, NVI e linguagem de hoje. Você vai ler os 4, você vai entender bem próximo do sentido que quer ter aqui, tá bom? O site que eu falei, irmãos, é elescreram.blogspot.com.br. É um site de muitas bibliografias de Deus. Consulte bons sites cristãos, leve para professor de escola dominical aí, portal EBD, ebdweb.com.br, programa de debates, vejam só. Então, irmãos, perdoe se extrapolei o tempo aqui, Deus recompensa os irmãos, e o pastor vai puxar meu pai, eu acho que o vídeo de paletó foi até Deus aqui. Obrigado, desculpe ter perdido aí, passado uns 2, 3 minutinhos. Deus nos recompensa, muito obrigado, pastor. Amém, meus irmãos. Maravilha, né? Estamos aí aprendendo, que coisa. Eu disse aqui que muitas vezes é alguma coisa que é ruim de ouvir, né? Mas é necessário. Irmão, aqui ó, tem um uniforme, um prata GNI 4147, que está precisando sair de levar uma criança no médico aí. Esse carro, se é do irmão que está aqui dentro, é claro, né?